Foi com grande alegria que eu vi o Diretório Nacional do nosso PPS fechar a questão a favor da reforma da Previdência na reunião que realizamos sábado passado aqui em Brasília. É um tema essencial para o país e, mais importante, é dizermos que estamos fazendo uma reforma que acaba com os privilégios. A fórmula que foi apresentada pelo governo como proposta de reforma foi profundamente alterada aqui na Câmara através do nosso parecer e das emendas que recebemos. É importante dizer, por exemplo, que o projeto original propunha uma série de modificações com relação ao trabalhador rural. Nós excluímos do texto completamente toda e qualquer referência ao trabalhador rural, que é uma pessoa muito sofrida. E, portanto, de acordo com o que nós estamos apresentando, o trabalhador rural continuará a se aposentar com 60 anos, se for homem, 55 se for mulher, com 15 anos, não de contribuição, mas de atividade como produtor rural, e continuará a ter, portanto, exatamente os mesmos direitos que tem hoje. Nós mudamos também em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, que é concedido através daquela chamada Lei da LOAS, que dá um auxílio mensal para todas as pessoas com deficiência. E nós também tiramos toda e qualquer referência que modificasse esse tipo de direito. Todas as pessoas que recebem BPC continuarão a ter integralmente os mesmos direitos que têm hoje. Fomos nós também, através do nosso parecer, que modificamos a idade de homem e mulher. O governo propunha que fosse 65 anos para homens e mulheres e nós modificamos, fazendo com que o texto fique com 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Mas você sabe quando vamos chegar nesses 62, 65? Apenas no ano de 2038. Portanto, daqui a 21 anos, estaremos daqui até lá fazendo uma escala em que a cada 2 anos de calendário aumenta um ano de idade a partir de 2020, que vai progressivamente e lentamente aumentando a exigência de idade para aposentadoria, e apenas em 2038 nós atingiremos essa exigência de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Nós também fizemos uma mudança profunda na regra de transição. O governo propunha uma regra de transição que só aqueles que tivessem mais do que 50 anos estariam contemplados e quem não tivesse 50 anos iria direto na exigência de 65 anos. Modificamos também esta realidade e fizemos com que todas as pessoas que estão hoje trabalhando, de acordo com o pagamento de um pedágio, uma idade mínima que começa com 53, 55, todos os brasileiros estejam incluídos nas regras de transição. Também fomos nós que, através da nossa ação, demos uma condição especial para 2 categorias que historicamente sempre tiveram a diferenciação previdenciária: os policiais e os professores. Tanto os policiais como os professores, de acordo com o nosso parecer e diferente do que o governo propôs, terão direito a idades mais precoces. Os professores, a idade será de 60 anos e não 65, e os policiais, 55 anos e não 65. Então, são mudanças, todas elas, extremamente importantes. Também foi da nossa ação, e através, inclusive, de uma emenda do nosso PPS, que nós contemplamos o acúmulo de pensões e aposentadorias. O governo propunha que, no caso de um casal de aposentados, quando um dos dois morresse, o remanescente não pudesse receber absolutamente nada em relação à pensão deixada pelo outro. E nós mudamos. Fizemos com que haja a possibilidade de acúmulo até o limite de 2 salários mínimos. E quero lhe dizer uma coisa: 2 salários mínimos representa que estamos acolhendo 2/3 de todos os trabalhadores brasileiros aposentados e, sobretudo, os mais pobres. 65% dos brasileiros que são aposentados hoje estão nessa faixa dos 2 salários mínimos. Quer dizer, todos aqueles que ganham mais do que isso e que ganham aposentadorias, inclusive, muito mais altas, todos terão que optar ou pela aposentadoria mais alta ou ficar com a sua própria aposentadoria e não a soma do casal. Mas, meus amigos, é muito importante dizer que a ação mesmo dessa reforma é para acabar com privilégios. Nós não podemos permitir que continuem a existir privilégios tão absurdos no Brasil. E eu vou dar aqui um dado
muito forte, mas absolutamente verdadeiro. O Brasil tem 30 milhões de aposentados. 30 milhões. Desses 30 milhões, 29 milhões e 300 mil são trabalhadores da iniciativa privada. Veja bem, de 30 milhões, 29 milhões e 300 mil são da iniciativa privada. E essas pessoas só podem se aposentar ganhando até R$ 5.500, embora a grande maioria ganhe mesmo um salário mínimo. E 700 mil são funcionários públicos. Pois bem, do déficit da Previdência, que esse ano será de 240 bilhões, os 29 milhões vão ser responsáveis por 2/3 desses 240 bilhões, ou seja, 160 milhões, consequência do déficit dos trabalhadores da iniciativa privada. Entretanto, esses 700 mil trabalhadores, servidores públicos aposentados, consomem um terço desses 240 bilhões, ou seja, 80 bilhões do déficit, a responsabilidade é de 700 mil, enquanto que 29 milhões representam os outros 2/3. É muita injustiça. Não é razoável que eu, porque sou deputado, junto com o juiz de direito, o promotor, o advogado da União, possamos nos aposentar ganhando 33 mil reais. E os trabalhadores brasileiros, que são 98% da nossa força de trabalho, só possam se aposentar ganhando no máximo R$ 5.500, sendo que a grande maioria ganha mesmo um salário mínimo. São 7 vezes a diferença da minha possível aposentadoria para o teto do INSS. Por que não enfrentar essa realidade? Como poderia o PPS ficar contra? É lamentável. A gente vê alguns com preocupações eleitoreiras ficar contra o Brasil. Mas uma coisa é certa, o PPS se posiciona a favor da reforma porque estar a favor dessa reforma é enfrentar os privilégios e acabar de uma vez por todas com os privilégios. O PPS, por isso mesmo, está a favor do Brasil, contra os privilégios e, por isso, fechou questão a favor da reforma da Previdência Social. Vamos avante, ajudar o Brasil a construir um futuro com decência, dignidade, que é a cara do nosso partido e, sobretudo, com muita justiça.